Então nós temos refletido durante esse acampamento sobre a nossa tarefa evangelística. Na primeira palestra, ontem pela manhã, nós falamos sobre a relação entre a pregação do evangelho e a oração. Vimos que a evangelização começa com oração. Na segunda, ontem à noite, nós vimos que a evangelização também envolve a nossa obediência, quando nós vivemos a santidade diante de Deus, diante das pessoas. Isso pavimenta o caminho para a nossa proclamação e atribui peso àquilo que nós falamos. As pessoas recebem a nossa pregação de maneira diferente quando ela vem acompanhada de uma vida de obediência ao Senhor. Nessa terceira e última palestra, eu pretendo responder duas perguntas. A primeira é: o que é evangelizar? E a segunda é: como nós devemos fazer isso? Então são as duas perguntas que nós vamos tentar responder nesta manhã. E para cada uma dessas perguntas eu pretendo realizar dois movimentos, um movimento negativo e um movimento positivo. Então eu quero começar dizendo o que não é evangelizar, para depois dizer o que é evangelizar. E depois eu quero falar um pouquinho sobre como nós não devemos evangelizar, para depois falar sobre como nós devemos fazer isso. Então, duas perguntas, para cada uma das perguntas, dois movimentos, e eu espero que assim a gente tenha alguma clareza sobre o que nós pretendemos tratar nesta manhã. Então, eu quero começar dizendo o que não é evangelizar e que frequentemente algumas pessoas imaginam que seja, certo? Em primeiro lugar, evangelizar não é convidar alguém para ir à igreja, certo? Eu sei que tem muita gente que acha que evangelizar é isso. Vejam, nem de longe eu estou dizendo que convidar alguém para ir à igreja seja algo ruim. É muito bom que você convide as pessoas para ir à sua igreja. Eu acho que você deve continuar fazendo isso, convidando as pessoas para ir à sua igreja. Mas eu não gostaria que você imaginasse que quando você faz isso, você está evangelizando alguém ou evangelizando uma pessoa. Eu suspeito que boa parte das pessoas faz essa confusão e acha que está evangelizando quando convida alguém para ir à igreja, porque tem a ideia de que as pessoas que ensinam na igreja estão mais preparadas para evangelizar as pessoas do que ela está preparada para fazer. Elas dizem: eu não tenho grande conteúdo teológico, eu não tenho boa argumentação, o meu pastor tem, o meu seminarista tem, então eu prefiro levar as pessoas à igreja para que elas sejam evangelizadas por essas pessoas que ensinam nesta ocasião. Vejam, é ótimo que as pessoas ouçam a palavra de Deus pregada por pessoas que têm bom preparo teológico, mas eu quero lembrar você de algo que eu disse ontem, é que não apenas de preparo teológico e de habilidade argumentativa vive a evangelização. Uma das coisas chave para a evangelização é o relacionamento. E o seu pastor, o seu seminarista não tem o relacionamento que você tem com as pessoas que você conhece, e isso também atribui peso às palavras por ocasião desta tarefa da evangelização. Então, continue convidando as pessoas para ir à Igreja Presbiteriana da Barra Funda, mas não confunda isso com evangelização. Se você acha que você cumpre aquilo que Deus mandou você cumprir, a grande comissão, fazendo isso, por favor, você está enganado, não pense assim, certo? Em segundo lugar, evangelizar não é pronunciar frases de efeito isoladas, certo? Pronunciar frases de efeito isoladas, do tipo: Jesus te ama. Ou então, Deus escreve certo por linhas tortas. Ou então, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ou então, Deus pode não mudar a sua situação, mas vai usar a sua situação para mudar você. Ou então, no final tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou ao final, não é? Então tem muita gente que acha que evangelizar é falar algumas frases de efeito que possam, de alguma forma, tocar o coração das pessoas. Vejam, irmãos, eu não sou contra frases de efeito. Eu acho que frases de efeito têm o seu lugar, principalmente no meio de um discurso, certo? As frases de efeito têm o seu lugar. Mas eu me preocupo muito com frases de efeito quando elas são ditas no isolamento.
eu acredito que frases de efeito ditas no isolamento, elas causam mais problemas do que solução. Por quê? Porque a falta de um contexto discursivo faz com que a interpretação das frases de efeito fique por conta de quem ouve e não por conta de quem diz. Então, pense, por exemplo, em alguém que diz, Jesus te ama. Eu também, exatamente. No contexto de um discurso comprometido com o verdadeiro evangelho, se você está pregando o evangelho e você diz isso no contexto de um discurso de proclamação do evangelho, essa frase é um convite para que alguém se atente à disposição sacrificial de Jesus Cristo e se sinta encorajado a responder com amor ao amor demonstrado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, apesar das circunstâncias temporais. Então, essa frase pode ter um sentido interessante, significativo e verdadeiro, mas no isolamento, ela pode ser entendida, interpretada como uma promessa de que as circunstâncias vão mudar segundo as minhas expectativas. Ou seja, se Jesus me ama, então ele vai fazer o que eu quero, certo? É o que muitas pessoas acabam entendendo quando a gente diz para elas simplesmente, Jesus te ama. Ou então que nenhum tipo de mudança de vida é necessária. Afinal de contas, se Jesus já me ama desse jeito como eu vivo, como eu sou, então nenhum tipo de mudança de vida é necessária para responder ao amor de Jesus Cristo. Então, eu acredito que nós precisamos aprender isso. Evangelizar não é simplesmente falar um conjunto de frases de efeito. E vejam bem, irmãos, isso não tem a ver apenas com as frases que nós produzimos. Isso também tem a ver com versículos isolados. Às vezes a gente acha que nós evangelizamos as pessoas citando determinados versículos isoladamente. Por exemplo, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, no contexto de um discurso comprometido com o evangelho, aliás, no contexto no qual essa afirmação foi dita, tudo contribuir para o bem significa tudo contribuir para que a imagem do Filho de Deus, a imagem de Jesus Cristo, seja formada em nós. Mas isoladamente, geralmente isso é compreendido como aquilo que eu desejo vai acontecer, certo? Tanto é assim que algumas pessoas frequentemente, por terem entendido ou desta maneira, ou isolado esse versículo, não conseguem compreendê-lo quando situações desconfortáveis acontecem na sua vida. E elas às vezes dizem, pastor, eu não estou conseguindo perceber isso na minha vida, isso se cumprir na minha vida, porque lá Paulo diz que tudo coopera para o bem. Olha para a minha vida, quanta coisa desagradável está acontecendo comigo. É porque, isoladamente, ela identificou o bem de Romanos 8 com o conforto pessoal, com o conforto individual, enquanto, na verdade, Paulo está falando da imagem de Jesus Cristo sendo conformada em nós, da nossa santificação. Isso nunca significou que você vai ter uma vida confortável, significou que mesmo os desconfortos da sua vida contribuirão para que a imagem de Cristo seja formada em você. Então, frases de efeito isoladas são muito perigosas porque elas ficam passíveis de interpretação daquele que está ouvindo a frase que você acabou de dizer. Então, se você é daqueles que gosta de frases de efeito, use-as, certo? Com moderação, mas faça isso sem imaginar que você está cumprindo a grande comissão, simplesmente porque no meio de uma conversa de alguém contando uma história para você, você disse, Jesus te ama. Ou então você disse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou você disse, Deus escreve certo por linhas tortas, certo? Essa nem é boa, ok? Essa frase de efeito. Então, evangelizar não é convidar as pessoas para ir na igreja, simplesmente. Evangelizar não é pronunciar frases de efeito isoladas no meio de uma conversa com as pessoas. Em terceiro lugar, evangelizar não é contar um testemunho, certo? Evangelizar não é contar um testemunho. Olha, eu já estive em uma situação semelhante à situação em que você está hoje. Solteiro, a pé, acima do peso, com unha encravada, nome sujo no mercado, conta bancária no cheque especial. Então eu fui à igreja, me apeguei com Jesus e agora eu estou aqui, casado, de carro, bombado,
curado da unha encravada, com o nome limpo, comprando a ação da Via Varejo, certo? Estou aqui agora, estou aqui bem. O pessoal está achando ruim ali. Veja, brincadeiras à parte, o relato da nossa experiência individual com Deus pode ajudar outras pessoas e, eventualmente, pode servir para despertar os incrédulos no interesse de ouvir a respeito da nossa fé. Mas, além de testemunhos serem perigosos, por que eu acho que testemunhos são perigosos? Porque, em geral, eles são meio sensacionalistas, né? A gente sempre tem que dar um tapa para deixar um negócio meio, assim, gigante, né? Para destacar que Deus teve que fazer uma força danada para fazer aquilo acontecer na minha vida, né? Então parece que, assim, teve deixar a coisa meio grandiosa, glamurosa demais. E a segunda razão é que geralmente é contado como um padrão normativo, né? Então a gente conta o nosso testemunho como se aquilo que aconteceu conosco devesse acontecer do mesmo jeito na vida de outras pessoas, o que não é verdade, porque Deus trabalha de maneiras diferentes na vida de pessoas diferentes. Então, eu acredito que testemunhos, embora tenham o seu lugar, precisam ser contados com muito cuidado, porque eles são perigosos se isso não acontece, mas eles não podem ser identificados com evangelização. Quando a Bíblia fala de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de evangelizar, ela não está falando de contar o nosso testemunho. Então, eu queria, em primeiro lugar, que vocês soubessem disso. Quando nós estamos falando de evangelização, nós não estamos falando de convidar as pessoas para ir à igreja, não estamos falando de pronunciar algumas frases isoladas e não estamos falando de contar um testemunho. Então, afinal de contas, pastor, o que é evangelizar? Eu diria que a evangelização, ela envolve, por natureza, duas coisas diferentes, certo? A evangelização tem dois grandes elementos. O primeiro elemento é um anúncio. A evangelização é um anúncio. Evangelizar, irmãos, é dar uma notícia, certo? O evangelho é uma notícia que tem como assunto principal a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, evangelizar é dar às pessoas uma notícia que tem no centro ou no coração duas informações principais. Quem é Jesus Cristo e o que ele fez, certo? Então, no coração do Evangelho estão essas duas coisas. A identidade de Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Redentor, o enviado por Deus para redimir a realidade afetada pelo pecado. E como é que Jesus Cristo faz isso? Através da sua morte, ressurreição e ascensão. Com um detalhe importante, não se trata de noticiar aquilo que nós pensamos a respeito de quem Jesus Cristo é e de qual é a sua obra. É anunciar aquilo que a Bíblia diz a respeito de quem Jesus Cristo é e de qual é a sua obra. E isso nos leva, obviamente, à conclusão de que a evangelização, em primeiro lugar, pressupõe um relacionamento com Jesus Cristo e ela pressupõe conhecimento a respeito de quem Jesus Cristo é e daquilo que Jesus Cristo veio fazer. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que é simplesmente impossível evangelizar sem que conheçamos a Jesus Cristo e sem que saibamos algo do que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. A evangelização necessariamente pressupõe o conhecimento prévio que temos a respeito da identidade de Jesus e daquilo que ele veio fazer. E a pergunta é, que informações mais gerais devem estar envolvidas na mensagem da evangelização? Quais são os assuntos que são imprescindíveis a uma mensagem evangelística?
Eu vou enunciar aqui basicamente 7 diferentes tópicos que eu acredito devem estar presentes de maneira geral em toda a mensagem evangelística. Não necessariamente nessa ordem, porque nem sempre a conversa começa do começo e vai até o final, assim, seguindo essa ordem. Às vezes ela começa lá no final e você tem que puxar essa conversa para o começo. Mas eu acredito que há 7 diferentes tópicos que devem fazer parte de uma pregação do Evangelho. A primeira delas é a pessoa de Deus. A ideia de Deus como o criador da realidade e principalmente a ideia da vontade de Deus como padrão para as criaturas. É interessante, né, irmãos, que dificilmente nós incluímos a doutrina da criação como um elemento fundamental ao Evangelho. Mas eu posso dizer a vocês que ao longo da história, os cristãos têm trabalhado com a doutrina da criação como uma doutrina essencial ao Evangelho, sem a qual o Evangelho não pode subsistir. Aliás, como é que começa o credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque se Deus não for Criador, então não existe fundamento para que a queda em pecado seja de fato aquilo que a queda em pecado é, e não há fundamento para que a redenção de fato aconteça. Então a criação não é um adendo à teologia, ela não é um prolegômena à teologia. A criação é um tema teológico fundamental. E é a ideia de que Deus é o criador, Deus é o governador da realidade, que tem o direito de exigir adoração, glória, de regular a vida dos homens, que torna a queda em pecado aquilo que ela é, um ato de rebeldia contra o criador da realidade. Então, a pessoa de Deus, Deus como criador, a vontade de Deus como padrão para a humanidade, para as criaturas, é um elemento fundamental da pregação do Evangelho. O segundo tema importantíssimo é, obviamente, a queda em pecado. Se você vai dizer para uma pessoa que ela precisa ser salva, é preciso que ela entenda salva de quê? Ou salva por que razão? Então, a queda em pecado precisa entrar na pregação do Evangelho. Se a gente anuncia o Evangelho, mas não toca na realidade de que nós somos sujeitos decaídos, pessoas em estado de rebeldia, culpa e corrupção diante de Deus, então o Evangelho não está sendo anunciado. Esse é outro tema fundamental. A queda histórica é um elemento importante, mas o terceiro tema são os efeitos posteriores da queda sobre todas as pessoas. E eu destaco esses dois que eu acabei de mencionar aqui, não é? A culpa trazida pelo pecado, o fato de que nós somos culpados diante de Deus por causa daquilo que fizemos no Jardim do Éden por ocasião do pecado dos nossos primeiros pais, e o fato de que nós somos corruptos, corrompidos pelo pecado. Então, há um sentido no qual o pecado afeta a nossa relação com Deus e nos deixa na condição de inimigos dele. Isso não tem a ver com aquilo que nós somos pessoalmente, mas tem a ver com a nossa relação com ele. Mas o pecado também afeta quem nós somos individualmente, ele nos corrompe. Então nós temos inclinações que são agora inclinações contrárias à vontade de Deus por causa daquilo que o pecado fez em nós. Então, a pessoa de Deus, como Criador, a sua vontade como padrão para as criaturas, a queda histórica em pecado, os efeitos da queda em pecado, a culpa e a corrupção do homem. Em quarto lugar, a pessoa de Jesus Cristo, a encarnação do Filho de Deus, o seu nascimento virginal, a obediência perfeita de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Essas coisas são todas elas temas essenciais ou fundamentais da pregação do Evangelho. Se você anuncia o Evangelho, mas a pessoa de Jesus Cristo não ocupa um lugar central, não é o Evangelho da Bíblia que você está anunciando. Pode ser outro Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, mas o Evangelho da Bíblia tem como centro a pessoa e obra de Jesus Cristo.
Em quinto lugar, eu diria que é um tema fundamental da pregação do Evangelho, o papel da fé, a dádiva do Espírito Santo e a verdade do perdão dos pecados. Não basta anunciar aquilo que Deus fez historicamente para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, mas é importante dizer como é que nós nos apossamos dessas bênçãos que Deus conquistou para nós, ou que Jesus Cristo conquistou para nós por meio da sua obra. E como é que isso acontece? Isso acontece por meio da fé, quando nós nos tornamos habitação do Espírito Santo de Deus e temos então os nossos pecados de uma vez por todas perdoados. Então a fé, a pessoa do Espírito Santo, o perdão dos pecados é um tema central de uma mensagem evangelística. Consequentemente, o sexto tema é a possibilidade e a realidade de uma nova vida em Cristo. Então, a partir do momento em que nós pecamos contra Deus, isso tem efeitos. A partir do momento em que nós nascemos de novo, isso também tem efeitos significativos para a nossa vida. A nossa vida é transformada, nós colhemos os benefícios de nos tornarmos nova criação, como diz o apóstolo Paulo. Então esse é um outro tema importante da mensagem evangelística, a nossa nova vida em Jesus Cristo. E em sétimo e último lugar, eu diria que é um tema central da pregação do Evangelho, a segunda vinda do nosso Redentor. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa expectativa enquanto cristãos? O que nós cremos a respeito do futuro, da realidade, da humanidade de um modo geral? Em que nós esperamos para afirmar a realidade, o fato de que a realidade será de uma vez por todas transformada das mazelas que estão presentes aqui por causa do pecado? Nós esperamos na segunda vinda do nosso Redentor, esperamos o retorno glorioso do Rei, quando ele vai dar fim àquilo que ele começou, consumar a sua obra e então realizá-la de maneira plena e perfeita. Irmãos, isso é o Evangelho, certo? O Evangelho diz respeito a como Deus criou a realidade, de como o pecado estragou a gente e a realidade, e de como Deus está restaurando esta realidade que ele criou e o pecado estragou na pessoa de Jesus Cristo, por meio de um movimento que começa há 2000 anos atrás, na encarnação de Jesus Cristo, e termina por ocasião da segunda vinda, no seu retorno glorioso a esse mundo. E essas são as verdades que nós precisamos apresentar às pessoas por ocasião da evangelização. Quando é que eu posso dizer que eu evangelizei alguém? Quando eu, de alguma forma, consegui compartilhar com ele esta notícia que é oferecida pela Escritura Sagrada. A notícia de que em Cristo Deus está restaurando e fazendo novas todas as coisas, incluindo a nossa vida de pessoas que fomos afetados pelo pecado. Mas eu disse que o evangelho ou a evangelização envolve dois elementos, né? O primeiro elemento é um anúncio. Então, há sempre um anúncio sendo feito quando nós evangelizamos as pessoas. E essas são as verdades que devem ser anunciadas. Além de um anúncio, a evangelização envolve também um convite, certo? A evangelização sempre envolve um convite, que é o convite ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. O Evangelho, irmãos, é uma mensagem que exige um posicionamento. Em todos os lugares onde o Evangelho é pregado na Escritura Sagrada, ele sempre vem acompanhado de um chamado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Porque se de fato Deus é quem ele diz ser, se de fato ele está fazendo aquilo que ele diz que está fazendo, não é possível se manter inerte. Não é possível se manter indiferente àquilo que a mensagem do Evangelho proclama. Então, parte do trabalho do evangelista é deixar isso claro,
convidando os homens a responder à notícia que eles acabam de ouvir com a única resposta adequada a essa mensagem, que é o arrependimento dos seus pecados e a fé em Jesus Cristo. Não é interessante que quando os evangelistas descrevem o ministério de pregação de Jesus Cristo, eles resumem o ministério de ensino de Jesus exatamente nessas duas coisas? Se você se lembrar de algumas ocasiões em que os evangelhos resumem o ministério de ensino de Jesus, você vai se lembrar, por exemplo, de que eles dizem com frequência que Jesus andava por toda parte dizendo: o reino de Deus é chegado. Esse é o anúncio, certo? O que Jesus Cristo andava pregando e proclamando? O que ele andava dizendo? Ele anunciava: o reino de Deus é chegado. Mas a mensagem de Jesus não parava aí. Ele continuava dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja como é que a pregação de Jesus Cristo, ela é composta exatamente por esses dois movimentos. Um anúncio de que o projeto de restauração que Deus está realizando já está inaugurado. E, em segundo lugar, um convite a responder a esta verdade de maneira adequada. É chegado entre vós o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o que é evangelizar as pessoas? Não é convidá-las à igreja, não é falar um monte de frase de efeito para elas, não é também, em terceiro lugar, contar o seu testemunho. Evangelizar as pessoas é anunciar a notícia a respeito da redenção que a Escritura apresenta, convidando essas pessoas a se arrependerem e a crerem no Evangelho de Cristo. Agora que você já sabe o que é evangelizar, sabe o que não é e sabe o que é, a nossa última pergunta é: como é que nós devemos fazer isso? E eu quero dar algumas dicas práticas aqui de como nós devemos fazê-lo. Eu não sei se eu vou cumprir talvez a sua expectativa, porque a gente sempre espera uma fórmula pronta, mas eu pretendo oferecer algumas dicas a vocês para as quais vocês devem estar, eu acredito, de alguma maneira atentos. E eu vou trabalhar da mesma maneira com os dois movimentos, primeiro o negativo e depois o movimento positivo, perguntando ou respondendo à primeira pergunta, que é: como nós não devemos evangelizar? Então, em primeiro lugar, eu diria que nós não devemos evangelizar adaptando o conteúdo da mensagem do Evangelho. Irmãos, essa é uma tentação muito grande para nós, porque nós vivemos em um contexto muito sentimentalista. Nós somos resultado de uma grande revolução afetiva que aconteceu e ainda está acontecendo na nossa cultura. E uma das características desse contexto mais afetivo no qual nós vivemos é que nós tendemos a conceber o bem e o mal que nós fazemos às pessoas em termos sentimentalistas ou em termos afetivos. Nos nossos dias, o maior bem que você pode fazer a uma pessoa é promover o seu bem-estar emocional, certo? E o maior prejuízo, ou maior mal que você pode fazer a alguma pessoa é promover o desconforto emocional dessa pessoa. Quando a gente está inserido num contexto assim, a gente é tentado a omitir determinados assuntos mais desconfortáveis do Evangelho com medo de causar desconforto emocional às pessoas a quem nós pregamos o Evangelho. Então, isso é muito comum isso. A gente tentar evitar determinados termos que a Escritura usa. Então, dizer assim, olha, ao invés de falar em pecado, tenta usar uma metáfora assim, um pouquinho mais atenuante, né? Porque pecado não é um negócio que as pessoas gostam muito de ouvir, não vai ser muito legal. Então, sei lá, usa uma metáfora aí, tipo, fala de uma doença, sabe? Que o ser humano tem, de uma cura necessária, usa assim uma... Veja, eu não estou dizendo que usar analogias não seja possível. Às vezes, analogias são necessárias para ajudar as pessoas a compreender
Então não é um erro 100% comparar o pecado a uma enfermidade, a uma doença, embora a Bíblia seja um pouco mais contundente e ela o compara à morte, não é? E não é necessariamente simplesmente a uma enfermidade. Mas o meu ponto é, se você faz isso usando uma analogia, ok, mas se você faz isso porque você está com medo de ferir o sentimento das pessoas, então aí há de alguma maneira um problema. E eu quero lembrar você que o Evangelho, irmãos, é naturalmente uma mensagem ofensiva, certo? Ele é naturalmente uma mensagem ofensiva. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente deve comunicar o Evangelho de maneira ofensiva. Eu vou daqui a pouco dizer, inclusive, que isso é algo que a gente não deve fazer. Mas o que eu estou dizendo é que se você comunicar o Evangelho puro e simples, você inevitavelmente vai ferir a sensibilidade de algumas pessoas. Por quê? Porque o Evangelho tem três afirmações básicas que nós odiamos ouvir. Qual é a primeira informação básica? Existe um Deus e não é você. Certo? Essa é a primeira informação básica. Existe um Deus e não é você. Todos nós adoramos ser Deus para nós mesmos. Dirigir a nossa vida, dizer como é que a nossa vida tem que ser, dizer que a gente é dono do nosso próprio nariz. E o Evangelho começa com uma afirmação que diz, no princípio, Deus. Existe um Deus e Deus não é você. A segunda afirmação do Evangelho é, o seu problema maior não é os outros, é você mesmo. Certo? A gente adora colocar a culpa nas outras pessoas. A gente adora olhar para nós e dizer, olha, o meu problema não sou eu, o problema são as pessoas que estão ao meu redor. O Evangelho diz, não é verdade. O seu principal problema é você, não é os outros. E o Evangelho diz, em terceiro lugar, você não pode resolver esse problema sozinho. Veja, é tudo que a gente odeia ouvir. Existe um Deus e não é a gente. O nosso problema não é os outros, é a gente. E a gente não pode resolver esse problema sozinho. Nós carecemos de alguém que resolva para nós esse problema. Se você pregar isso para as pessoas, necessariamente algumas pessoas vão ficar ofendidas com você. Veja, eu não estou dizendo que você deve, mais uma vez, pregar de maneira ofensiva, mas o que eu estou dizendo é que você não deve manipular as informações do Evangelho, porque elas podem ferir as pessoas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As feridas promovidas pelo Evangelho são a cura que as pessoas precisam para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, o Evangelho, ao mesmo tempo em que fere, ele cura através das feridas que promove na vida das pessoas. Então, em primeiro lugar, nós não devemos pregar o Evangelho adaptando o conteúdo da mensagem. Nós devemos usar as palavras que a Bíblia usa, devemos usar os conceitos que a Bíblia usa com a doçura que a gente deve comunicar esta mensagem. E a segunda coisa ou a segunda característica de como nós não devemos evangelizar tem a ver exatamente com isso. Nós não devemos evangelizar com ar de superioridade, certo? Não devemos evangelizar com ar de superioridade. Irmãos, não é incomum nós nos depararmos com tentativas de evangelização que são assim, feitas de cima para baixo, com um tom condenatório, pensando exclusivamente na verdade do juízo de Deus, sem enfatizar a misericórdia e a graça do Senhor. Você já viu aquele pessoal que fica pregando lá no centro de São Paulo? Você sabe o que eu estou falando, né? Aquele pessoal que fica gritando com a Bíblia na mão lá no meio da rua, falando só do juízo de Deus que haverá de vir, só do juízo de Deus que haverá de vir, que as pessoas são pecadores, etc. É claro, isso é parte da mensagem do Evangelho. Mas o Evangelho é a mensagem que diz como é que isso pode ser resolvido pela misericórdia e pela graça do Senhor. Então, esse tipo de evangelização, feita de cima para baixo, como se a gente fosse pessoas superiores em relação às outras pessoas, porque afinal de contas Deus decidiu revelar a nós o mistério do Evangelho e agora a gente tem esse conhecimento e parece que a gente então é superior às outras pessoas, é um problema. E esse tipo de evangelização brota de uma amnésia espiritual.
do esquecimento de algo que é frequentemente enfatizado pelo Novo Testamento quando a condição dos incrédulos é descrita. Deixa eu tentar lembrar isso a vocês. Vocês se lembram como é que Paulo descreve a condição dos incrédulos em Efésios capítulo 2? Vocês se lembram? E vocês se lembram do que ele vai, como é que ele faz isso em relação aos seus leitores? Deixa eu ler o texto para você. E preste atenção em algumas expressões. Ele diz assim: Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, preste atenção, nos quais vocês andaram noutro tempo. Vocês não são muito diferentes das pessoas que estavam lá. Essa era a condição de vocês também. Não é só a condição deles. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí Paulo continua. Entre eles também, todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja como é que Paulo faz questão de lembrar aos Efésios que a condição atual deles não é uma condição que eles obtiveram por meio de mérito pessoal. Aliás, antes eles estavam na mesma condição daquelas pessoas a quem eles anunciam agora o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11, Paulo também faz isso. E esse é um texto que a gente gosta às vezes de citar para se referir a alguns pecados específicos que a gente entende, eles serão condenados, estamos corretos nisso, mas a gente parece que para antes de continuar a leitura do texto, não sei porquê. O texto diz assim, não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí a gente para aí, né? Olha o que Paulo diz. Alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vejam, irmãos, esses textos mostram que a diferença que existe entre nós e os incrédulos não tem a ver com algo que nós somos por natureza. Não tem a ver com algo que nós eventualmente tenhamos conquistado. A diferença que há entre nós e os incrédulos resulta exclusivamente da graça de Deus. Quem entendeu verdadeiramente a graça, e nós presbiterianos nos arrogamos algumas vezes de termos compreendido as doutrinas da graça, não pode evangelizar com arrogância, olhando de cima para baixo para as pessoas, como se fosse melhor do que as pessoas, como se tivesse conquistado, alcançado alguma coisa que as pessoas não tiveram condições de alcançar. Então, essa é a segunda coisa importante que eu queria compartilhar com vocês quanto a essa segunda pergunta. Além de não evangelizarmos adaptando o conteúdo da mensagem do Evangelho, nós não podemos evangelizar com ar de superioridade, com arrogância na maneira como falamos com as pessoas. E em terceiro lugar, nós não devemos evangelizar através de fórmulas prontas. Não devemos evangelizar através de fórmulas prontas. Eu não sei exatamente de onde vem isso, mas é comum nós pensarmos que evangelizar é um experimento que pode ser previsto e controlado com exatidão. Então parece que é um negócio meio matemático, assim, né? Então eu vou fazer a pergunta X. Se ele responder com a resposta X, então eu uso tais textos bíblicos e tais respostas. Se ele responder com a pergunta Y, então eu uso tais textos bíblicos e outras respostas. Veja bem,
Eu acredito que existem determinados padrões que podem eventualmente se repetir. Acho que não tem nenhum problema você se preparar para, de alguma forma, seguir um determinado roteiro, se um determinado padrão eventualmente aparecer. Mas eu creio que é ingênuo a gente imaginar que nós podemos ser bons evangelistas com argumentos decorados, certo? Não dá para ser bom evangelista com argumento decorado. Não é só uma questão de você decorar algumas coisinhas e ir para lá e dizer essas coisas. Soa artificial. Por que é artificial? Certo? Não é só porque soa, é porque é artificial. A evangelização precisa ser um produto de um genuíno interesse pelo outro. Ela só é autêntica quando, na verdade, ela é resultado do meu amor pelas pessoas. Primeiro, o meu amor a Deus, que deseja ver a sua glória vindicada diante dos homens, mas depois amor pelas pessoas, que deseja ver as pessoas livres dos seus pecados, livres da justiça de Deus, recebendo a manifestação dessa justiça na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu não creio que nós devemos evangelizar seguindo fórmulas prontas. As coisas não funcionam assim, irmãos. E os seres humanos costumam ser complexos demais para ter os seus dramas, as suas ações e as suas reações previstos com exatidão. Não dá para prever exatamente o que as pessoas vão dizer, como elas vão reagir e etc. E se a gente criar uma caricatura, nós não vamos evangelizar pessoas reais. Nós vamos evangelizar caricaturas que nós criamos na nossa cabeça, ao invés de dialogar honestamente com pessoas a quem nós conhecemos e amamos. Então, eu diria essas três características são coisas que nós devemos evitar. Nós não devemos evangelizar adaptando o conteúdo da mensagem, não devemos evangelizar com ar de superioridade e não devemos evangelizar através de fórmulas prontas. Então, a pergunta final é: como, afinal de contas, então, nós devemos evangelizar? E eu quero apontar aqui rapidamente 4 características ou 4 coisas diferentes que eu acredito devem marcar a nossa evangelização. Em primeiro lugar, eu creio que nós devemos evangelizar respeitando as pessoas. Nós devemos evangelizar respeitando as pessoas. Minha primeira dica prática a você é: leve a sério aquilo que as pessoas creem e interaja respeitosamente com a fé que elas possuem e o estilo de vida que elas escolheram para si. Jamais ridicularize a fé e o modo de vida que as pessoas abraçaram, por mais estranhos que eles sejam, mesmo que as pessoas ridicularizem você. Eu acho impressionante como o apóstolo Paulo age no seu ministério evangelístico no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero citar 4 ocasiões diferentes em que Paulo reagiu de maneira significativa. E eu quero que você perceba que talvez no lugar dele a gente eventualmente fosse tentado a reagir de maneira mais agressiva, mais dura. E como é que Paulo reage de maneira absolutamente equilibrada, respeitando as pessoas no seu ministério evangelístico? O primeiro acontece em Atos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo está na Antioquia da Psídia e há um grupo de judeus incrédulos. Lembra, Paulo era um judeu também, mas um judeu cristão, um judeu crédulo, e Paulo agora está lidando com os seus irmãos que eventualmente deveriam crer, mas não criam. Nossa tendência ao lidar com pessoas assim é perder a paciência de imediato. Afinal de contas, Deus está trabalhando com esse povo ao longo da história. E eles, apesar disso, não confiam no Messias que Deus enviou. Se eu estivesse lá, talvez eu tivesse começado o meu discurso dizendo: cambada de ingratos.
Deus tratou com vocês a vida inteira, deu revelação para vocês, deu profeta para vocês, deu sacerdote para vocês, e olha o que vocês fizeram. Quando ele envia aquele que é o cumprimento de todas essas coisas, vocês respondem desse jeito, com ingratidão. Mas veja como é que Paulo começa o seu discurso em Atos capítulo 13, verso 16. Ele diz assim: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Verso 26, irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, escutem. Muito interessante como é que Paulo trata com respeito aqueles que não criam no Evangelho, embora eles estivessem debaixo de muitas bênçãos de Deus que deveriam os levar a confiar. Em Atos capítulo 14, Paulo está em Listra. E agora o público é um pouquinho diferente, ele está diante de pagãos que são incultos, certo? Pagãos incultos. Paulo e Barnabé chegam na cidade, vocês se lembram lá do episódio, e eles curam um coxo, lá na cidade de Listra. E na cidade tinha uma lenda, vocês se lembram, de que dois deuses do panteão grego, Zeus e Hermes, tinham estado na cidade de Listra no passado, em forma de dois homens. E quando as pessoas veem esse milagre, Paulo e Barnabé curando o coxo, imediatamente eles conectam os dois episódios, esse com o do passado, e eles começam a adorar Paulo e Barnabé como se fosse a encarnação de Zeus e de Hermes. Interessante, Paulo não os aborda dizendo: ô cambada de idólatra, vocês são burros. Não, não é isso que Paulo diz para eles. Veja bem o que Paulo diz: senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Veja o respeito com que Paulo reage àquelas pessoas. Eu acho que vocês estão cometendo um equívoco. Nós não somos quem vocês estão imaginando que nós somos. Nós somos seres humanos como vocês são, então, por favor, não nos adorem. Então, a maneira como Paulo trata aqui é uma maneira de respeito. Em Atos 17, Paulo está agora em Atenas, diante de pagãos, que ao contrário dos anteriores, são pagãos cultos, certo? Ele está diante de filósofos agora. E a cidade tinha uma idolatria que era impressionante. E lembra, os homens da cidade não recebem bem o apóstolo Paulo. Paulo proferiu pelo menos 2 discursos em Atenas, a gente só tem o registro de um, que é o segundo, mas ele proferiu um discurso anterior, e os homens da cidade o chamaram de tagarela. Né? Os que foram mais light com o apóstolo Paulo, chamaram o apóstolo Paulo de tagarela, zombando das coisas que o apóstolo Paulo dizia. E é interessante a maneira como, quando ele vai discursar pela segunda vez, ele se dirige respeitosamente aos atenienses. Ele diz: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Olha como é que Paulo começa o discurso tentando criar empatia. Ele diz: olha, parabéns pela... Eu tenho algo a dizer, daqui a pouco vai contrariar o tipo de religião que vocês têm, mas eu devo parabenizar vocês, porque vocês são pessoas religiosas. E finalmente, em Atos capítulo 19, Paulo está na cidade de Éfeso. E vocês se lembram desse episódio? Esse é muito interessante, porque Paulo prega o evangelho. Éfeso era a cidade onde estava o templo da grande deusa Diana, e ele começa a causar problema econômico na cidade, porque o pessoal que vivia do artesanato fazendo as estatuetas da deusa Diana começam agora a parar de vender por causa da pregação do apóstolo Paulo. Ele está causando um tumulto na cidade em virtude dessa questão de natureza econômica. Então, um tumulto literalmente se estabelece, e atenção, um homem chamado Alexandre, que é o escrivão da cidade, fala ao povo. E eu quero que você perceba o registro que Lucas faz daquilo que Alexandre diz. Preste atenção, ele diz assim, ó: senhores efésios, isso é Alexandre, um pagão da cidade. Quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado,
convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. Porque, atenção a isso, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Um ímpio sai em defesa do apóstolo Paulo e diz, olha, vocês podem, a gente sabe que está tendo um problema, que a religião desses homens é contrária à nossa religião, mas vamos ser honestos, esses homens nos respeitaram. Esses homens não chegaram aqui de cima para baixo, falando qualquer coisa, de qualquer jeito. Então, acalmem-se. Nós estamos diante de pessoas que tratam a gente com respeito, embora eles tenham uma visão diferente da nossa. Então, em primeiro lugar, nós precisamos, irmãos, aprender a evangelizar respeitando as pessoas. E se o exemplo do apóstolo Paulo é marcante, para mim, o exemplo de Jesus Cristo é absolutamente mais marcante. Sobretudo no encontro que ele tem com aquela mulher samaritana que João registra no capítulo 4. Lembrem-se, irmãos, se Jesus agisse guiado pela cultura do seu tempo, ele teria inúmeras razões para ignorar completamente aquela mulher. Completamente. Além da questão de gênero, certo? Ela era uma mulher. Tinha a questão da raça, ela era uma samaritana. A questão da religião, era um tipo de judaísmo impuro. E tinha a questão do pecado. Aquela mulher tinha passado por 5 divórcios diferentes. 5 casamentos frustrados. E quando Jesus vai conversar com ela, ela dá uma de João sem braço e quer mudar a conversa para um debate teológico sobre liturgia. Olha, se fosse eu ia olhar para ela e falar, minha filha, é o seguinte, estou querendo resolver seu problema, certo? E você vem querer discutir teologia comigo? Nessa condição? Sabe o que Jesus faz, irmãos? Jesus discute teologia com ela. É isso que ele faz. É teologia que você quer discutir? Liturgia. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Pacientemente, Jesus responde a ela sobre liturgia. Sabe que Jesus não sabia que ela estava tentando pegar um caminho alternativo para fugir daquilo que ele queria apontar? Claro que ele sabia. Mas ele ama as pessoas. Ele não está interessado em fazer número para o hall de membros de uma igreja. Ele está interessado em que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho. As pessoas não são números para Jesus Cristo. Elas são gente com quem ele se encontra com a finalidade de anunciar a única coisa que eles podem transformar. Então essa é a primeira coisa que eu acredito, deve marcar nossa evangelização, nós devemos fazê-lo respeitando as pessoas. Em segundo lugar, nós devemos fazer isso, ou evangelizar, construindo pontes entre nós e as pessoas. Paulo não apenas respeitava as pessoas, mas como ele fez em Atenas, por exemplo, Paulo sempre procurava usar o conhecimento que as pessoas tinham como pontos de partida para o anúncio do Evangelho. O que as pessoas sabiam a respeito de Deus, por mais insignificante que fosse, era utilizado pelo apóstolo Paulo como um ponto de partida. Então ele está na Antioquia da Psídia, em Atos 13. O grupo de pessoas é judeu, eles têm conhecimento do Antigo Testamento. Paulo usa toda a expectativa messiânica dos judeus como o ponto de partida para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, constrói uma ponte entre o que ele tem para anunciar e aquilo que as pessoas já sabem. Quando Paulo está em Atenas, ele não tem um grupo de judeus, ele tem um grupo de pagãos, de filósofos, mas esses filósofos são religiosos. Eles têm outros deuses, mas são religiosos. E o que Paulo faz? Usa a religiosidade deles para construir essa ponte.
Jesus faz algo semelhante lá com a mulher samaritana em João capítulo 4. Jesus apela de maneira muito lúdica. E isso é interessante, né? Jesus é o pedagogo por excelência. Ele apela de maneira absolutamente lúdica a um anseio por realização presente em todo ser humano e faz desse anseio por realização o ponto de partida para a sua conversa. Ele sabia que aquela mulher que estava já com 5 casamentos, indo para o 6º, era uma mulher que tinha algo em comum com todos os seres humanos. Ela está atrás de alguma coisa que a preencha. E o que Jesus faz? Jesus usa a metáfora da água para conversar com ela e dizer, olha, eu sei por que você tem 5 casamentos, está indo para o 6º. Você está tentando matar uma sede que todo ser humano tem. Se eu desse para você a água que eu tenho para dar, você nunca mais teria sede. Olha que interessante, Jesus não olha para aquela mulher, simplesmente percebe os pecados dela, ele percebe também o sofrimento dela, a angústia dela, correndo atrás daquilo que Deus nos criou para correr atrás, que é a nossa realização plena, que só pode ser encontrada nele mesmo. Então, Jesus também faz isso, ele cria pontes entre aquilo que ele tem a dizer e aquilo que aquela mulher conhece e vivencia para comunicar o evangelho a ela. E essa estratégia de Jesus chama a nossa atenção para um terceiro aspecto de como nós devemos evangelizar, que é confrontando as pessoas com a incredulidade delas e com os seus efeitos. Vejam, irmãos, se eu estou dizendo, por um lado, que nós precisamos respeitar as pessoas, construir pontes em relação a elas, o que eu estou dizendo, em terceiro lugar, é que nós não devemos fugir do confronto em hipótese alguma. Evangelização é confrontar. E nós precisamos encontrar momentos intencionais na conversa com as pessoas para confrontá-las diretamente com a incredulidade delas. Precisamos ser intencionais nisso. Fazer perguntas que conduzam a conversa para aquele ponto onde a incredulidade é evidenciada e a gente apresente a verdadeira razão da fé. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro imediatamente de Pedro, em seu primeiro grande sermão, lá em Atos 2, confrontando a incredulidade daqueles que diziam que os apóstolos estavam embriagados. Lembram lá de Atos capítulo 2? Pessoal acusando os apóstolos de estarem embriagados. E Pedro, depois de apresentar o sacrifício de Jesus Cristo, diz textualmente: vós o mataste. Foram vocês que mataram a Jesus Cristo. Ele morreu por causa daquilo que vocês fizeram. Paulo também confronta a incredulidade dos filósofos atenienses quando ele evangeliza. Paulo começa a falar de algumas coisas e os filósofos vão concordando com ele, até que ele fala de uma tal Anastácia. Essa é uma palavra grega, é a palavra grega para ressurreição, que pode ser que os filósofos atenienses tenham entendido como uma outra deusa, mas pode ser que eles tenham entendido como, de fato, a ressurreição dos mortos. E aí, então, quando Paulo fala desse assunto, dessa temática da ressurreição, o que os filósofos atenienses dizem? Sobre isso te ouviremos em outra ocasião. Olha, até aqui a gente caminhou junto, Paulo. Mas aqui chegamos no nosso ponto de divergência. Evangelizar significa isso, irmãos. Conduzir uma conversa em direção a um ponto onde o ponto de divergência será evidenciado. Se eu converso com alguém durante 20 horas, 30 horas, 40 horas, e aí eu chego e digo, olha, concordamos em tudo, porque não toquei em uma questão que seja difícil, eu não posso dizer que eu evangelizei aquela pessoa. Então, é muito importante que a gente faça isso, não é? E a maestria com que Jesus faz isso com a mulher samaritana é simplesmente espetacular. Espetacular, não é?
No meio da conversa, Jesus olha para ela e diz: chama lá seu marido. Veja, ela não queria falar sobre isso. Ela queria falar sobre liturgia. Certo? É aqui ou é lá que a gente tem que adorar. Porque, afinal de contas, quando a gente está conversando sobre essas coisas teológicas mais difíceis, a gente foge dos nossos dramas e das nossas angústias, né? Por isso tem gente que gosta de debate teológico para danar. É porque é possível debater muita teologia sem falar das coisas do coração. E Jesus então olha para a mulher e diz: vai chamar o seu marido e volta aqui. E a mulher olha para ele e diz: eu não tenho marido. Então Jesus diz para ela: eu sei, você tem razão quando você diz que você não tem marido, porque você já teve 5. E esse que agora está com você não é o seu marido. O que você disse é verdade. Ou seja, Jesus conduz a conversa para chegar num ponto onde o ponto de divergência, a incredulidade vai ser evidenciada. E obviamente Jesus não para aí, né? Jesus oferece graça. Ele diz: esse negócio de ficar correndo atrás de homem, isso é tentativa de matar uma sede da alma. Posso dizer do que você precisa? Você precisa de mim. Se eu der para você essa água, você nunca mais vai ter sede. Então, óbvio que o nosso objetivo, ao evidenciar o ponto de incredulidade, não é deixar a pessoa para lá, é apresentá-la a única coisa que pode satisfazer aquilo que ela tem ansiosamente buscado. Então, o que Jesus está fazendo aqui nessa passagem não é expressar, veja isso, contrariedade, indignação, ira, porque a mulher não vivia conforme os padrões que ele considerava melhor. Ele está ajudando-a a enxergar que aquilo que ela procurava não seria encontrado nas escolhas que ela estava fazendo. E aqui eu acho que nós temos uma grande lição que nós precisamos aprender. Sobretudo, irmãos, nós que vamos conviver daqui para frente cada vez mais frequentemente com pessoas cujas posições e escolhas morais são muito diferentes das nossas. Estou me referindo a questões sobre sexualidade e etc. Daqui para frente, nós vamos ter que conviver cada vez mais com pessoas cujas escolhas morais são contrárias àquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus para a humanidade. Nós precisamos aprender isso. Evangelizar não é entrar em uma queda de braços sobre moralidade. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que, frequentemente, alguns cristãos estão mais preocupados com a transformação da sexualidade das pessoas do que com a conversão das pessoas. Enquanto, na verdade, a vitória sobre a batalha no que diz respeito à identidade sexual é uma consequência da conversão. Então, nós deveríamos estar focados em que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Elas são pecadoras, elas precisam de arrependimento e fé. E, frequentemente, quando nós lidamos com pessoas que têm escolhas morais muito contrárias às nossas, ao invés de apresentarmos o Evangelho a elas, para que elas encontrem com Jesus Cristo como Salvador, e aquilo afete a sua vida como um todo, porque é isso que acontece quando alguém se encontra com Jesus, nós estamos interessados em travar um debate sobre a moralidade da sexualidade com as pessoas. Veja bem, eu não estou dizendo que não existam momentos em que isso não seja importante. Existem momentos em que isso é importante, mas não confunda a apologética com a evangelização. Não confunda. Não confunda. Na evangelização, o que nós fazemos é olhar para as pessoas como pecadoras carentes de Deus e apresentamos a elas o evangelho da graça do Senhor. Evangelizar, irmãos, é convidar o irmão que fugiu de casa a voltar para casa e receber o abraço do Pai de novo. Isso é evangelizar. É trazê-lo de volta, convidá-lo a ser abraçado pelo Pai mais uma vez. E por último,
além de evangelizarmos respeitando as pessoas, além de evangelizarmos construindo pontes, além de evangelizarmos confrontando as pessoas com a incredulidade delas e com os seus efeitos, nós precisamos evangelizar esclarecendo o Evangelho. Esclarecendo o Evangelho. Uma das coisas que a gente precisa fazer, irmãos, é considerar quem são as pessoas a quem nós estamos pregando o Evangelho, com a finalidade de adequar, atenção, não o Evangelho, mas a nossa comunicação do Evangelho a essas pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos em uma situação que é sui generis no que diz respeito a esse ponto. Aliás, deixe-me antes dizer apenas que o que eu estou dizendo aqui encontra base na Escritura, tá? Em Atos, existem 3 grandes discursos evangelísticos de Paulo que estão registrados, certo? O de Atos 13, o de Atos 14 e o de Atos 17. As outras ocasiões, você tem lá palavras de Paulo, mas não são grandes discursos. Lucas parece ter escolhido a dedo 3 grandes discursos. Curiosamente, 3 públicos diferentes, 3 discursos diferentes. Judeus no primeiro, pagãos incultos no segundo, pagãos cultos no terceiro. E se você estuda os discursos de Paulo, você percebe que ele trata de fontes, de argumentos diferentes em cada um dos discursos. Por quê? Porque ele está adequando a sua comunicação do Evangelho a pessoas específicas. E eu creio que a gente precisa fazer isso e nos lembrar de algumas coisas que eu acredito nós nos esquecemos frequentemente. Uma dessas coisas é a de que nós não vivemos mais em uma sociedade cristã. Em outras palavras, majoritariamente as pessoas que são da nossa cultura já não são mais educadas em uma cultura que tem o cristianismo como pano de fundo. É claro que de maneira distante ainda tem. Mas existem alguns termos, por exemplo, que às vezes nós usamos e entendemos com frequência, que são absolutamente estranhos às pessoas. E que às vezes, por não percebermos isso, nós acabamos dizendo coisas que não dizem nada para elas. Por exemplo, de repente você está evangelizando alguém e diz assim, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Irmãos, pense como alguém que não conhece nada de evangelho, certo? Você entende essa frase porque você tem todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento como pano de fundo. O cordeiro que era sacrificado para que as pessoas entrassem na presença de Deus. E aí quando você diz o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, você entende com naturalidade por causa desse background. Agora, quem não tem esse background, para quem não tem, essa frase é estranha. Sabe por que ela é estranha? Porque sangue não limpa. Sangue suja. Certo? Sangue suja. Então eu vou falar, esse cara tá doido. Como é que o sangue de alguém purifica, limpa alguém do pecado? Percebe? Das duas, uma. Ou a gente diz outra coisa, ou a gente contextualiza. E conta a história do cordeiro morto. Para então fazer essa afirmação. Percebe? É uma falta de cuidado. Às vezes a gente diz, olha, a Bíblia diz que se você crê em Jesus, você vai ser justificado. Olha, justificação, ok. Todos nós, creio aqui, dentro da tradição reformada, com a Ordo Salutis, entendemos o que significa. Agora, alguém que não conhece nada do Evangelho, eu preciso ser justificado. Estou sendo acusado de quê? Que crime eu cometi? Não é? Ou a gente contextualiza isso, ou a gente usa uma outra linguagem. Então, é preciso evangelizar, lembrando de esclarecer o Evangelho. Eu tenho uma tese, eu vou compartilhar com vocês aqui, não sei se ela está certa ou se ela está errada, mas eu sou de um tempo, assim, lá na minha infância, onde funcionava muito cruzadas evangelísticas. Eu não sei quem se lembra disso. O pessoal ia para uma cidade assim,
Aí distribuía um monte de folheto, fazia um culto à noite. Aí a galera ia pro ginásio, né? Aí levava lá um cantor, se fosse hoje era, sei lá, Projeto Solo, Purples, aí ia lá, tocava, tinha um pregador assim, igual o reverendo Mauro Meister, aí ele vai lá pregar o sermão evangelístico, aí tinha aquele negócio, aquela montoeira de conversão, né? 200 pessoas de uma vez, entregava a vida a Jesus, etc. E isso durante muito tempo funcionou. E parece que isso caiu em desuso durante o tempo. Eu suspeito, atenção, que isso tem a ver com a mudança de cultura que aconteceu de um tempo para cá. Naquele tempo, você ainda tinha muita gente que havia sido educada na cultura cristã e que tinha todas essas coisas meio adormecidas ainda. Elas tinham as informações e quando elas ouviam, aquilo despertava e fazia sentido para elas. E então elas retornavam àquilo que elas conheciam. O nosso contexto é diferente. As pessoas não são pessoas que conheceram coisas do Evangelho e têm essas coisas meio adormecidas dentro de si. São pessoas que simplesmente ignoram completamente o vocabulário, a linguagem do Evangelho. E nós precisamos desse esforço de tornar claro o Evangelho para as pessoas a quem nós evangelizamos. Em síntese, irmãos, o que nós aprendemos durante esses 2 dias aqui? Que Deus nos chamou para evangelizar, a nós como igreja, a nós individualmente. Que evangelização começa com oração. Oração intencional, focada por nós e pelos outros. Terceiro lugar, que a nossa evangelização envolve a nossa obediência. A nossa santidade pavimenta o caminho para a nossa evangelização e dá peso a ela. E aprendemos hoje, finalmente, que evangelizar é anunciar quem Jesus é e o que Ele fez, convidando as pessoas ao arrependimento e à fé nele. Então, minha última palavra é, se você tiver aprendido alguma coisa hoje sobre como você deve fazer isso, graças a Deus, minha palavra é, vá e faça, certo? Vá e faça. Se você não tiver aprendido absolutamente nada de como você deve fazer hoje, perdoe esse palestrante pela falta de clareza, mas vá e faça também, certo? Vá e faça também. Por quê? Porque embora essas dicas possam ajudar você, lembra do que eu disse lá na primeira palestra? Você já tem tudo o que você precisa. Você já tem aquilo que é essencial. E eu quero terminar com a leitura de João capítulo 14, versos 24 a 26, com essa promessa de Jesus Cristo que nos lembra exatamente disso, né? De como nós temos aquilo que é essencial. Preste atenção ao que Jesus disse, com isso eu termino a minha palavra a vocês. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. E agora preste atenção no verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Se você não tiver aprendido nada, vai e faça do mesmo jeito. Por quê? Porque não é das minhas palavras que você precisa se lembrar quando você vai evangelizar. É das palavras de Jesus Cristo. E você é habitação do Espírito Santo de Deus. E Ele vai lembrar você, no abrir da sua boca, as palavras que você precisa dizer. Que Deus nos abençoe muito na nossa tarefa de proclamação do Evangelho da graça do Senhor.